atualizar. E lá embaixo a gente tem o atalho para suas informações particulares. Então, as compras que você já fez, os downloads que você já fez, e aqui você pode ver as informações, verificar as informações da sua conta. Tá? A hora que eu clico aqui, ele me pede a senha e entra nas informações detalhadas da minha conta. Ok? Vamos cancelar aqui. E eu vou fechar o App Store para a gente seguir no menuzinho da maçã. Menu da maçã. Próximo item, itens recentes. Itens recentes, eles salvam um histórico aqui dos últimos aplicativos, os últimos documentos e os últimos servidores que você se conectou. Então fica fácil de você abrir alguma coisa que você fechou recentemente, né? E porque não precisa ficar entrando de novo lá naquele caminho para poder encontrar o programa ou o arquivo, é só vir aqui nos itens recentes que eles já estarão aqui. Você pode limpar esse menu se você quiser, a hora que você clica aqui ele limpa, ele zera e a partir desse momento ele começa a gravar esse histórico de novo. E esse histórico ele não ocupa espaço, não deixa a máquina lenta, como é no Windows, né? No Windows tem muito problema com relação a isso. Aqui você não precisa se preocupar com isso, tá? A máquina não vai ficar ruim por conta desses históricos aqui. Depois a gente tem o forçar e encerrar. Forçar e encerrar é importantíssimo. Vou clicar aqui. Ele abre essa janelinha bem pequenininha, mostrando para a gente quais são os programas que estão abertos. Aqui no caso, o Finder, que é essa carinha azul que nós temos aqui embaixo. O Finder, ele é o almoxarife, é ele que gerencia os teus arquivos, os teus aplicativos aí no teu computador. Então ele vai estar sempre aberto. Ligou a máquina, ele está aberto. Eu tenho o QuickTime, que é o que está utilizando para poder fazer a gravação da tela, e eu tenho o pré-visualização, que é um programa que abre PDF, JPEG, GIF, esses arquivos de imagem, tá? Vamos supor que eu estou navegando no Safari, eu vou abrir o Safari, que é o navegador aqui. O Safari frequentemente trava, né, por conta de códigos de internet, etc e tal. Então, eu estou aqui no Safari, vamos supor que o Safari está aberto aqui. Opa, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Aí. Vamos supor que eu estou navegando aqui e o Safari travou. Eu clico, ele não responde, não aceita mais os meus comandos, não me deixa fechar na bolinha vermelha, etc. O que eu vou fazer? Eu vou lá no menu da maçã, vou em forçar, aqui, deixa eu tirar da frente, forçar encerrar, ele me abre essa janelinha ela fica sempre na frente de tudo, tá? Não importa no que você está dando atenção, ele está sempre à frente. E aí, por exemplo, se o Safari está realmente travado, ele vai estar escrito em vermelho e ele vai ter um parênteses escrito não respondendo. Eu posso selecionar o programa problemático, clico no forçar encerrar, ele me pergunta se eu tenho certeza, eu forço o encerramento, ele fechou, e aí eu vou abrir novamente e volto a trabalhar normal, tá? Pronto, ele já volta a trabalhar. Então no Mac eu não preciso desligar a máquina e perder tudo o resto que eu estava fazendo por conta de um danado programa que travou. Eu apenas fecho aquele programa que está com problema e volto. Ah, Thiago, mas e se o Finder der problema? Como é que eu faço? O Finder também reinicia sem desligar a máquina, isso que é o mais legal no Mac. Então, se o próprio gerenciador de arquivos do sistema operacional travar, você não conseguir mais fazer nada no Finder, chama aqui o forçar encerrar, vem no Finder, clica em reiniciar, ele dá uma piscadinha e volta. Ele reinicia o Finder sem eu perder a minha navegação, o meu documento, enfim, tudo aquilo resto que eu estou fazendo. Então é fantástico, a gente consegue fazer esses recursos de reiniciar o aplicativo sem perder todo o resto, tá? Vou fechar no vermelhinho aqui, fechar o Safari também e voltar lá no menu da maçã. Para a gente chamar esse forçar encerrar por um comando de teclado, a gente tem essas três teclinhas aqui, ó. Esse primeiro símbolo é o símbolo do Option, esse símbolo do meio que parece uma rotatória, uma florzinha aqui é o Command, e essa última aqui, que é a setinha para a esquerda, é o ESC. Então, Option, Command, ESC, eu consigo chamar o forçar encerrar. Eu vou apertar aqui, por exemplo, Option, Command, ESC, pronto, ele já aparece o forçar encerrar, tá? Porque às vezes nem a barra de menu está funcionando, ela travou completamente. Tenta o Option Command ESC, encerra os aplicativos problemáticos e volta a trabalhar. Perfeito? De novo no menu da maçã. Agora aqui nós temos aqui o repouso, que ele vai desligar a tela vai apagar, ele vai desligar o HD, né, o armazenamento, para que ele fique com o mínimo possível para a máquina estar ligada, estar funcionando, tá? Então ele entra em repouso, ele dorme. Tem o reiniciar, a máquina desliga e liga novamente, sozinha. E eu tenho desligar, que ela vai apenas desligar, apagou a tela, acabou. Aí você tem que apertar o power para ligar novamente, tá?
Depois nós temos aqui o bloquear tela e o finalizar sessão. O bloquear tela, ele é legal porque vamos supor que você esteja num coworking ou enfim, você não quer que ninguém mexa na tua máquina. Se você vai sair para ir no banheiro, por exemplo, você pode utilizar esse comando aqui, que é o Ctrl Command Q, e aí, ou então vem aqui, né, o menu da maçã, bloquear tela, e ele bloqueia o usuário, ele fica travado na tela da senha. Se não digitar a senha, a pessoa não consegue entrar no usuário e acessar os arquivos, abrir aplicativo e tudo mais. Então, bloquear tela pode facilitar pra caramba, ajudar bastante vocês aí. E o finalizar a sessão é quando você quer realmente encerrar o usuário. A hora que você clica no finalizar a sessão, ele encerra os aplicativos que estão abertos automaticamente. Esse é um detalhe importante, tá? Na hora de desligar, de reiniciar ou de finalizar a sessão no Mac, você não precisa ficar fechando os programas manualmente. Manda desligar ou reiniciar, etc. E ele já se encarrega de fazer todo o trabalho para você. Então, na hora que você finaliza a sessão, ele realmente fecha o usuário e aí só com a senha para ele poder abrir de novo, ele vai recarregar como se você tivesse reiniciado o computador sem reiniciar, tá bom? Então também é uma dica bacana. Legal, então esse é o menuzinho da maçã, ele é importantíssimo, você vai utilizá-lo todo dia para poder configurar, saber alguma informação do teu Mac ou até reiniciar e desligar o computador. Legal? Do outro lado da barra de menus, nós temos dois ícones que são importantíssimos. O primeiro é a central de notificações, então são esses tracinhos, né, 3 tracinhos e 3 pontinhos. Então eu tenho aqui duas abinhas, a aba das notificações, onde ele vai listar aquelas informações que eu recebi e ainda não lidei com elas. Por exemplo, um e-mail não lido, uma mensagem do Message, ou uma ligação de FaceTime, um alarme, um lembrete, enfim, notificações, coisas que eu preciso saber e que eu ainda não resolvi. Então as notificações vão estar aqui para que você possa lidar com elas. E na outra abinha aqui, na aba do Hoje, é a tela do Hoje, assim como nós temos no iPhone, como nós temos no iPad, a tela do Hoje com as informações de data, hora, clima, né? E aí esses widgets que a gente tem aqui com calendário, bolsa de valores e tudo mais que a gente pode configurar. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá bom? O segundo item que nós temos fixo aqui é o Spotlight, que é essa busca, essa lupinha aqui. Na hora que eu clico na lupinha, ele me dá essa barra no meio da tela, que eu posso clicar e arrastar para onde eu quiser, para não me atrapalhar, por exemplo. E aqui eu vou escrever tudo que eu preciso encontrar na máquina. Sei lá, se eu escrever Apple, na hora que eu escrevo Apple, ele já me dá as respostas aqui separadas por categoria, fica super fácil da gente encontrar. O legal é que o Spotlight, além dele encontrar o nome do arquivo, né, ele encontra o conteúdo. Então, se tiver alguma mensagem que você escreveu Apple, algum e-mail que você escreveu Apple, algum site que você visitou que tem a palavra Apple dentro do site, ele encontra tudo por aqui, tá? A gente também vai falar mais a fundo do Spotlight um pouquinho mais para frente. Depois do Spotlight, eu tenho esse ícone aqui, essa opção aqui, que está escrito Dr. Apple, que é o meu usuário. A hora que eu clico, eu tenho dois usuários na máquina. Eu tenho o Dr. Apple, que é onde eu estou agora, e tenho um outro usuário que já está logado, eu só saí dele, né, chamado Thiago Pittini. Então aqui eu posso ter dois usuários, por exemplo, um para mim e outro para minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu pai, enfim, para o seu amigo, para quem você quiser. E os dois podem trabalhar na máquina sem um interferir no outro. E aí, nesse item aqui na barra de menus, eu posso trocar de usuário rapidamente, sem precisar desligar, reiniciar a máquina, tá? É só eu clicar aqui no Thiago Pittini, digitar a senha desse usuário e pronto, eu alterno entre um usuário e outro rapidamente, ok? Depois aqui eu tenho essas opções que são configuráveis, né? A data e hora, informações da bateria, do AirPlay, que seria o espelhamento da tela numa outra tela, o Wi-Fi, a sua conexão com a internet, e esse botão aqui no caso, que é o botão do QuickTime, né? Da gravação da tela. Esse ícone que acabou de aparecer aqui, ó, é o ícone da localização. Como eu cliquei aqui no Wi-Fi, ele puxou a minha localização para ver se ele encontra alguma rede mais próxima, tá? Então esses ícones aqui é uma partezinha da barra de menu chamada status, onde você tem uma porção de íconezinhos que a hora que você bater o olho você já sabe o que é para poder configurar rapidamente por aqui, certo?
Então, depois da barra de menu, desses itens que nós temos à direita e do menuzinho da maçã, a gente tem os menus propriamente ditos, que são esses itens aqui. Então, aqui o menu do Finder, arquivo, editar, visualizar e tudo mais. Esses menus